A leitura de hoje está no capítulo de número 12, onde Paulo vai introduzir um assunto com respeito aos dons espirituais. Então serão os 3 próximos capítulos falando sobre os dons espirituais. E ele vai começar bem light, bem tranquilo. Lá no final você vai saber por que ele começou esse papo todo aqui, entendeu? Ele vai começar, aqui no capítulo 12, ele vai fazer uma introdução, vai ser uma pessoa repetitiva na sua introdução, né? Ele vai terminar falando do mesmo que ele começa aqui agora, porque ele tem um objetivo. Havia muita coisa acontecendo na igreja e os irmãos demonstravam uma certa desinformação. Inclusive a palavra que é usada aqui é exatamente essa, né? Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. A palavra é exatamente essa. Havia uma certa desinformação sobre os dons espirituais. Se fosse, quando atualizarem a versão, vão dizer que era fake news nos dons espirituais. Estava cheio de fake news, um monte de gente falando um monte de coisa e tal. Então ele chega, ele começa desse jeito. Existe uma desinformação sobre os dons espirituais. E ele vai começar esse assunto bem tranquilo. Então nós vamos ler alguns versículos, capítulo 12 em diante, acredito que até o 3, até o versículo 3, para a gente poder dar esse pontapé inicial, se é que eu não já dei, né? Diz a palavra do Senhor assim: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Até esse ponto, Deus e Pai amado, pedimos que o Senhor derrame luz sobre o texto. Essa palavra desinformados, né? É uma palavra que enseja muitas coisas. Uma coisa é você não saber, e a outra coisa é você saber errado. Então, quando você sabe errado, ele traz essa palavra para compor, porque ele fala que havia uma fé. Ele fala que havia uma fé, olha só, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos. Quando vocês estavam fora daqui, quando vocês eram gentios, eles, de alguma forma, tinham as informações que faziam com que eles se dirigissem aos ídolos e fizessem desses ídolos mudos os seus deuses e adoravam esses deuses. E adoravam todo esse panteão de deuses que havia nesta ocasião. Se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados, ou seja, havia alguma informação ali naquela hora, naquele momento. Eles não estavam indo por aquele caminho desorientados, eles estavam sendo orientados naquele caminho, estavam sendo guiados. E Paulo chamou esse guia, não quero que vocês sejam desinformados. Chamou essa atitude de estar diante. Vocês estão cultuando os outros deuses porque vocês estão desinformados. Vocês estão falando algumas coisas, entendendo, confundindo as coisas. Por exemplo, aqui ele dá um exemplo. Quem é que pode dizer anátema Jesus? Quem é que pode amaldiçoar o nome de Cristo? Quem é que pode falar mal de Cristo? Essa pessoa, se ela faz assim, ela não tem o Espírito de Deus. Ela não tem o Espírito de Deus. Como é que você pode pensar que alguém que fale mal de Cristo tem o Espírito de Deus? Isso é uma desinformação.
Porque como em todas as épocas da igreja, houve aqueles que estavam dentro da igreja, mas que não cooperavam com o evangelho. Porque, irmãos, nós temos defeitos, as igrejas sempre tiveram defeitos, desde essa época aqui. Os 12 apóstolos eram a igreja do Senhor Jesus, já tinham defeitos. Um morreu enforcado, quer dizer, morreu se enforcando. Então você vê o nível de defeitos que essas pessoas tinham. Pedro negou. Olha o nível de defeitos que essas pessoas tinham, de pecado que essas pessoas carregavam. Então, se você quiser falar mal da igreja, vai ter sempre motivo para falar. Vai ter sempre motivo para falar mal da igreja. No entanto, não pense que você fala mal da igreja e lá em cima o nomezinho está computado como Igreja de Jesus Cristo. Que ninguém que fala mal da igreja, ninguém que fale anatema Jesus, ninguém que rema contra, pertence ao grupo. Está no grupo, mas não pertence ao grupo. Está no grupo, mas não é do grupo. Então ele diz, com todas as letras, por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, quer dizer, a pessoa está cheia de Deus, anátema Jesus. Descredencia o nome de Jesus. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus. E agora também, presta atenção nessa frase, ninguém que fala pelo Espírito de Deus. Porque a questão aqui, no fundo, vai ser se você tinha o Espírito Santo ou se você não tinha o Espírito Santo. E a gente vai ver que o falar em línguas estará muito ligado a essa ideia de ter o Espírito Santo ou não ter o Espírito Santo. Então ele começa já desconstruindo essa ideia assim, ninguém que entre nós descredencia Cristo, fala mal de Cristo, renega Cristo. Ninguém de nós que diz anátema Jesus está falando isso pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo. Ninguém vai fazer isso entre nós. Por outro lado, todo mundo que exalta Cristo. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, quem glorifica e glorifica em verdade, esse está fazendo porque está cheio do Espírito. Quem clama, quem atribui a Deus todo o poder, quem destaca o nome do Senhor, está fazendo isso porque está cheio do Espírito Santo. Ele começa falando exatamente isso. Senão, a pessoa não consegue afirmar o louvor, sua convicção, se ela não estiver cheia do Espírito. É pelo Espírito que se faz isso. É através do Espírito que se faz isso. Então ele já começou dando aquela introdução basicona, mas ele vai aprofundar isso aqui, essa introdução aqui, ele vai aprofundar bacana, mas ele vai devagar. Ele diz assim, não, isso está muito arraigado na igreja, essa desinformação está geral na igreja, eu tenho que ir devagarzinho. Então ele vai construir agora um caminho. Ele vai falar dos dons de uma forma geral. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Eles não tinham essa noção não, hein? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso.
Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dado a variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Olha só, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Gente, ele faz uma listagem muito grande de coisas que nós conhecemos bem como espirituais, dons de milagre, dons de fazer milagre, dons de curar. Mas ele também coloca no mesmo nível dons de sabedoria, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, a fé, discernimento de espíritos, operações de milagres. Ele coloca esses dons nivelados. Coloca os dons nivelados. Ele aqui não está fazendo ele não está enumerando. Ele vai voltar nessa ideia e vai enumerar 1, 2, 3 e o resto. E aí eu vou chegar lá para falar para você sobre isso. Mas observe que os dons de línguas, apesar de não ter sido enumerado, ele é o último da lista. Observe que ele é o último da lista. E ele vai fazer outras listas onde o dom de língua ele vai ser o último também. Observe como ele é o último da lista. E ele está em pé de igualdade aos outros dons. Então ele aqui, você sabe que a igreja fez, que Paulo fez com essa igreja, ele democratizou os dons. No final, eu vou terminar essa reunião dizendo que os dons são para todos e são iguais. Ele começa construindo essa ideia nesse capítulo. Para quem são os dons? Você vai ver que são para todos. É para a igreja. E no verso 11 que eu acabei de ler, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme a sua vontade. Mas pastor, por que não pode ser conforme a minha vontade? Tem que ser conforme a vontade dele. Você não falou aí que ele está democratizando os dons? Não, é conforme a vontade dele. E você vai entender isso muito bem entendido, porque os dons é para os servos. E esses dons, ele visa um fim proveitoso. Você tem que fazer alguma coisa com eles. Ou então, muda o contrário. Você tem que estar fazendo alguma coisa para que Deus, então, traga os dons para você. Traga esse dom para você. Verso 7. Obrigado, Luiz. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Tem que ter uma finalidade. Tem que ter uma finalidade. E aí você vê assim, pastor, estou pedindo a Deus o dom de curar. Aí eu vou dizer para você, não vai te dar nunca. Porque você tinha que estar me dizendo assim, pastor, eu estou visitando os hospitais e orando pelas pessoas lá, levando uma palavra para aquelas pessoas,
tal. E eu aí vou pensar assim, caramba, daqui a pouco Deus dá o dom de curar, porque é para um fim proveitoso. Para que você quer um dom de curar se você detesta visitar o hospital, se não passa nem na porta? Para que tu quer? Para ficar dizendo que tem dom de curar dentro da igreja? O irmão fulano tem dom de curar. Olha, que gracinha ele. Dom de curar, poderoso. Deus não dá dom para você ser poderoso. Deus dá dom porque você está trabalhando. Então, galera da igreja da criança, pastor, mas eu não sei lidar muito bem com criança, tal. Eu já tive uma experiência, não sei, não foi muito bem, tal. Puxa, mas lá em cima tem muitas outras coisas que você pode fazer que não seja de ficar diretamente com a criança. E são várias tias também. E se você não começa fazendo, o dom não vem. Por quê? Porque tu não precisa dele, tu não está fazendo. Você acha que eu nasci pregador? Assim, com essa desenvoltura, tal, tranquilo. Você acha que eu nasci assim? Minha primeira pregação foi quase que lida. E sobre fé. Há muitos anos, uns 15 anos atrás, eu achei o papel da primeira pregação que eu fiz. Falei, meu Deus, isso ainda existe. Isso ainda existe. Por quê? Porque isso é desenvolvido. Deus desenvolve isso em você. Aquilo que você quer fazer, porque os dons é dado para quem precisa dele. Quem é que precisa dele? Quem está trabalhando. Aí Deus vai e aperfeiçoa. Deus vai e falei, poxa, o irmão fulano cuida tão bem dessa área, né? Olha só, tal. Porque o dom é dado por causa de um fim proveitoso, tem que ter proveito. Não adianta pedir dom de poder, dom de curar, se você não visita o hospital. Dom de ter misericórdia, se você não está nem aí para o social. Queria tanto ter o dom de misericórdia, ajudar as pessoas. Começa ajudando. Começa ajudando. Começa fazendo. Aí o dom vem. Aí Deus dá um dom. Agora é só para você dizer que tem. Então, irmãos, dom não é para dizer que tem. Dom é para trabalho. Por isso que a obra é de Deus, porque quem faz é Ele. Você começa fazendo, você é o instrumento. E ele vai aí, opa, fala para o anjo, olha lá, está fazendo, ó, vamos ajudar esse, enche ele do Espírito Santo, apresenta, abre os caminhos dele, tal, ele está fazendo, ele está fazendo. Irmãos, eu acredito assim, porque a minha vida nesse Queimados aqui foi assim. Foi aprendendo devagarzinho, tomando mais bordoada de vez em quando, aprendendo mais um pouquinho, caindo, levantando, quebrando a cara, levantando de novo, indo em frente. A minha vida nesses Queimados foi assim. Quando eu vim para cá muito novo, muito inexperiente. As pessoas até duvidavam. Esse que é o pastor? Sei não. Sei não. Ainda vou botar na porta lá da igreja a data, 1987. Porque daqui a alguns anos essa data vai ser valiosa, né? Ontem eu visitei uma casa que foi fundada, uma fazenda. A Casa da Fazenda foi fundada em 1830. Tudo original. Prataria, copos, taças, a roupa que as pessoas, o armário, o guia abriu o armário, as roupas que as pessoas dormiam, as roupas de gala, tudo lá no armário, o armário de 1830. Um passeio muito bacana que eu fiz ontem. E essa pessoa que é o guia é o tataraneto da família, dona da casa. É o tataraneto.
Então ele, quando mostra aquilo ali, está falando do avô, do tataravô dele. Ele conta a história da família dele. Olha que coisa bacana, bem original. Falei, meu Deus do céu, como é que é isso? Entrei no quarto, um quarto com 4 janelas. As casas de hoje têm uma janela só, né? No quarto. Às vezes nem isso tem. 4 janelas. É enorme. A cama é basicamente no meio do quarto. Você dá a volta em volta da cama. Não tinha economia de espaço. Tudo muito bem espaçado. Muito bem espaçado. Os utensílios. Visitei o lugar onde os escravos da casa ficavam. Essa é a parte mais triste. Virou um restaurante, mas aí apareceu lá os objetos de tortura dos escravos. O escravo era disciplinado. Eu falei, meu Deus, olha só, isso tudo existiu mesmo, tá vendo? Tudo aí, ó. Tudo aí. Tudo aí. Ele me contou a história do Brasil que a gente não sabe. A história do Brasil que a gente não sabe. A história do Brasil contada pela família que viveu o período das leis da escravidão, que foi contando para os filhos as falhas. Não houve, irmãos, não houve nenhuma lei que beneficiasse ninguém aqui, muito menos o escravo. Todas elas, nenhuma delas beneficiou escravo nenhum. Se hoje a gente tem a abolição de escravo, a gente agradece à Revolução Industrial e ao capitalismo. Se não fosse a abolição, se não fosse o capitalismo, a gente teria escravo até hoje. A sociedade estaria escravocrata até hoje. Eu falei, tá vendo? É a história contada dentro de um outro ponto de vista. História contada dentro da... Valmir, faça essa visita, Valmir. Vai enriquecer muito o teu currículo lá, o currículo escolar lá. Vai enriquecer demais. Então, retomando, do verso 12 em diante. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, se a gente retoma, olhando para a igreja dentro de uma perspectiva espiritual, a gente tem que afirmar que tudo aqui quem faz é o Espírito. Nós somos apenas esses instrumentos na mão do Espírito. Instrumentos na mão do Espírito. Instrumentos valiosos na mão do Espírito. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Então não tem quem tenha mais o Espírito Santo e outro tem menos o Espírito Santo. Não existe isso. Quem tem mais e quem tem menos. Se você glorifica a Deus, se você exalta o nome do Senhor, se você contribui, e não contribui, estou falando dinheiro, estou falando contribui com o reino em todos os seus aspectos. Não tem como fazer isso sem estar cheio do Espírito Santo. E lógico, o Espírito, ele respeita as nossas individualidades. Cada um dentro da sua individualidade. Verso 14 em diante. Porque também o corpo, ele agora vai construir o caminho. Ele vai falar sobre o corpo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser,
porque não sou do olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Ele aqui está fazendo ele está usando uma figura, né, de linguagem chamada prosopopeia. Ele está animando partes do corpo, né? Como é que o olho vai dizer, se eu não sou ouvido, como é que eu não sou do corpo? A cabeça depende do pé, então essas partes do corpo estão conversando entre si, mas todas essas partes fazem parte do corpo, e quando ele chega aqui nessa outra metáfora, falando que os membros sem honra, a gente reveste esses membros, a gente cobre esses membros, não é porque ninguém fica olhando para a minha barriga, irmãos, porque ela está sempre cobertinha aqui, porque se eu tirar essa camisa aqui, você vai ver que eu estou um pouco barrigudo. Então, que vergonha essa barriguinha, meu Deus do céu. Essa pochete que os homens criam depois de 50 anos, tal. Tu pode fazer abdominal como você quiser, tá? Não tem jeito. Se você tiver a natureza, ela entra. Ela fica. Ela fica, não tem jeito. Então aí eu boto uma blusinha assim. Está coberta. É assim que deve ser a igreja. A gente tem que cobrir os irmãos, os menos decorosos, né? A gente tem que cobrir os irmãos, os mais frágeis, que estão pisando na bola, em vez de pegar e botar o erro dele no Facebook, não faz isso não. Protege ele, porque daqui a pouco ele faz parte do corpo. Ele faz parte do corpo. Mulher que é assim, né? Gosta de cobrir aquilo que não quer mostrar. Então aí veste preto para parecer que está magra, tal. Aí, cara, olha, que isso? Que isso? Né? Na igreja a gente tem que fazer isso. Veste ele de preto. Não vamos deixar ninguém perceber ele. Não vamos deixar ninguém perceber ele. Temos que cobrir uns aos outros, porque a gente faz isso com o corpo. A gente faz isso com o corpo, gente. Tem gente que tem uma marca aqui no braço, só anda de manga, não anda de camiseta nunca. Por causa da marca que tem no braço, não gosta da marca. Não gosta. Aí cobre. Você está entendendo a analogia que ele está fazendo? Então, nós somos um corpo, não é para pegar e ficar mostrando para todo mundo os erros do corpo. É para cobrir. É isso que ele está dizendo aqui. Está fazendo uma ilustração muito legal. Contudo, Deus, estou lendo do verso 24 em diante, né? Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado, em favor uns dos outros. Olha como é que deve ser a vida da igreja, uma vida de cooperação. Cooperação. Gente, vida de cooperação é diferente. Aqui ninguém é chefe de ninguém. Aqui nós cooperamos uns com os outros. Essa deve ser a vida da igreja.
A igreja precisa viver em cooperativa. Cooperando. Está precisando de gente na igreja da criança. Eu vou lá me apresentar lá. Deus vai me dar esse dom de cuidar das crianças. Está precisando lá de músicos novos. Eu vou me apresentar lá, porque os músicos aqui estão muito velhos já, tem que ser músico mais novo. Vou me apresentar lá. É verdade, irmão. Às vezes eu vou em ministérios por aí que os músicos, tudo 40 anos em diante. Eu falei, cadê os garotos de 15 dessa igreja? Não estão tocando nada? Tem que se apresentar para fazer alguma coisa. Então nós precisamos. O que é a vida da igreja? É a vida de cooperação. A vida que a gente coopera uns com os outros. Vamos cooperando. Verso 26. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Eu não posso. Essa alegria que sentimos aqui tem que ser uma alegria coletiva. Tem que ser uma alegria coletiva. Não pode ser só eu ficando feliz da vida com a nossa igreja. Você tem que estar feliz da vida com a nossa igreja também. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Aonde Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, agora ele vai colocar os dons agora e ele vai agora fazer uma contagem aqui. Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, até o primeiro, segundo, terceiro conta. Depois, operadores de milagres. Depois, os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas, ponto. Foi a última de novo aqui. Ele faz primeiro, segundo e terceiro. Olha, línguas estranhas não está nem em primeiro, nem em segundo e nem em terceiro. E o restante dos dons, depois. Quer dizer, se houvesse algum privilégio que a gente deveria dar para algum dom, não poderia ser falar em línguas, ou administrar a igreja, ou o dom de curar, ou o dom de dar, porque quando ele pôde enumerar, primeiro lugar, isso, segundo lugar, isso, terceiro lugar, isso, depois isso, depois aquilo outro, depois, ou seja, mostrando mesmo que os dons são iguais, e que se línguas estranhas é importante, é um importante que ficou lá por último da fila. Ficou depois até de dom de administrar, que a gente pode até pagar alguém para administrar. E até administrar é um dom do Espírito. Olha que coisa. Até administrar é um dom do Espírito. Continua no verso 29. Será que são todos apóstolos? Ele vai fazer o mesmo questionamento que fez quando fez comparação ao corpo. Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Olha, os dons são iguais, nós não temos todos eles, devemos buscar os melhores dons. Como é que é buscar? Pastor, então está fechado, eu vou buscar um dom. Tá, buscar um dom não é fazer jejum pelo dom. Buscar um dom não é vir a todas as reuniões da igreja e ficar em oração. Buscar um dom não é isso, eu garanto a você que não é isso. Buscar um dom é arregaçar a manga, porque todos os dons que você vê ali são dons para trabalho.
para a utilidade na igreja. O que é buscar um dom? Buscar um dom é ter utilidade no corpo. Vamos fazer uma vigília para buscar os dons espirituais. Inadequado. Pode fazer, pode clamar ao Senhor, mas Ele vai dar os dons de acordo com finalidades. Está precisando de quê? Está precisando de quê? Então, queridos irmãos, é isso que Paulo está chegando para falar para algum grupo. Olha, não adianta vocês ficarem dizendo eu tenho um dom disso, eu tenho um dom daquilo, eu tenho um dom daquilo outro, e a obra do Senhor parada aí. Não adianta isso não. Procurem os melhores dons. Mas ele mostrou aqui que procurar dom não é ficar fazendo oração pelo dom. Ele mostrou aqui que tem que ter um fim proveitoso. Tem que ter um fim proveitoso. Quando eu comecei nessa escalada aqui de pastor, na época não era muito incomum um pastor ser teólogo. Era muito incomum. A grande maioria dos pastores não eram teólogos. Eram bons leitores da Bíblia que liam seus livros, liam livros paralelos, faziam cursinhos como eu fiz, né? Aula ministerial com o bispo Roberto lá em Botafogo. Era prática. Se eu fosse começar de novo nessa caminhada, eu faria um curso de teologia assim. Aí eu ia ser teólogo. Teólogo. Que é importante, lógico que é importante, não estou dizendo que não seja, é importante demais. Agora eu sei, isso hoje, né? Agora você imagina, nessa época aqui. Nessa época aqui, que nem a Bíblia estava fechada ainda, os livros estavam sendo escritos e as pessoas tinham que fazer a obra. E as pessoas faziam a obra de acordo com o seu fazer, ué. Começavam fazendo, o Espírito Santo abençoava, estava presente, dava dons para fazer melhor o que está fazendo. O fulano está fazendo. Aí o Espírito Santo, vamos dar um dom para ele, que ele vai fazer aquele negócio melhor. Ele vai fazer essa obra melhor. Ele está pregando, ele vai pregar melhor. Ele está ajudando lá, aquela repartição da igreja lá, ele vai fazer isso com muita qualidade agora, porque agora ele tem um dom do Espírito. Ele faz através do Espírito. É isso que Paulo começou falando aqui. É isso que era a desinformação da igreja. Vamos curvar a cabeça? Deus e Pai soberano, obrigado